Sara, qual é o melhor momento para ter um diagnóstico do meu filho? Hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu te falo que quando o meu filho tinha 6 meses de idade, eu já tinha percebido diferenças no comportamento, sinais no meu filho Henrique. Mas, por falta de conhecimentos na época, eu não busquei um diagnóstico naquele momento. E com isso, os sinais foram aumentando, foram se agravando, até que com 4 anos eu busquei o diagnóstico dele e tive já na primeira consulta, de tão óbvio que era. Portanto, o quanto antes você observar os sinais, ir até o médico, neurologista infantil, ou psiquiatra infantil, ou neuropsiquiatra infantil, mas que tenham experiência em dar o diagnóstico para crianças autistas. O profissional realmente precisa ter prática, precisa ter experiência, precisa ter dado vários diagnósticos. Não se contente com a primeira consulta e você ouvir: não, o seu filho não tem nada, não, isso é da idade, não, isso vai passar, ele tá precisando de mais direcionamento, ele precisa de ter mais maturidade. Não se contente com esses comentários. Vá atrás de um segundo, de um terceiro profissional que seja, mas vá atrás, até que você tenha absoluta certeza e confiança que o seu filho é ou não autista. Por quê? Porque se você se contentar com um diagnóstico errado, como eu já disse anteriormente, o seu filho, você e a sua família vão perder muito e vão sofrer as consequências. Então, o quanto antes busque para ter um diagnóstico precoce. Então, se você me perguntar: Sara, o que mais vale a pena fazer? Esperar o meu filho crescer um pouco mais para ver se isso não é da fase, não é da idade, ou devo buscar um diagnóstico precoce? Agora você já sabe a minha opinião. O quanto antes você buscar um diagnóstico precoce. Se não for, tá tudo bem, mas pelo menos você teve uma clareza e você tem um direcionamento de como ajudar o seu filho, de como desenvolver o seu filho, seja ele autista ou não. Mas onde eu vejo que as mães mais falham em buscar um diagnóstico precoce? Um dos erros é não querer acreditar que o seu filho seja autista. O da vizinha, o da amiga, o coleguinha da escola até pode ser, mas o meu, não. Eu já conheci pessoas formadas, bem estudadas, esclarecidas em conhecimentos, com dificuldade de aceitar que o filho é autista. Dificuldade em amar a criança como ela é, mas como se ela fosse um fardo, como se ela fosse um erro, uma mancha na família. Isso realmente é muito triste, sendo que aos meus olhos, ter um filho autista é um presente, é maravilhoso, principalmente quando você vence aquela barreira de comunicação, quando você consegue entrar no mundo imaginário deles, entender o que se passa na mente deles, no conhecimento deles e conseguir fazer essa ponte de comunicação, trazendo eles para o seu mundo. Mas, Sara, então por onde começar? Talvez você esteja pensando assim. Como eu já mencionei anteriormente, busque um profissional capacitado e acredite no seu sexto sentido de mãe. Por mais que você ouça frases como: você está procurando coisas no seu filho, ele não tem nada, ele é saudável, como se autismo fosse uma doença. Ele é apenas uma criança mimada ou que está precisando de estímulos para se desenvolver. Não dê atenção a essas frases. Vá atrás. Busque por um diagnóstico precoce. Antes de ter o diagnóstico do meu filho, ele era atendido por uma médica que não tinha experiência em diagnosticar autismo.
Então, ele era visto como uma criança nervosa, agitada, que precisava de limites. Mas tudo isso porque a profissional não tinha os conhecimentos que o neuropsiquiatra infantil que atendeu o Henrique e deu o diagnóstico tinha. Mas, por fim, ela mesma fez o encaminhamento para o médico neuropsiquiatra infantil. E já na primeira consulta, no primeiro atendimento, um mundo de oportunidades e esclarecimentos surgiu para mim. A partir daquele momento, eu já sabia por onde começar, qual direcionamento, o que fazer, o que buscar para ajudar o meu filho. E eu fui me entregando aos estudos, me dedicando em conhecimentos e aplicando no meu filho o que eu via que realmente fazia sentido e estava trazendo resultados no desenvolvimento dele.